Vamos, sem mais delongas, à penúltima mensagem desta série de mensagens. Eu já passei por isso. Eu tenho certeza que esta série tem abençoado muito o seu coração, como tem me abençoado. E se você perdeu algumas das mensagens anteriores, de repente você que está aqui hoje pela primeira vez, adorando a Jesus, conhecendo esta casa, conhecendo esta família, se você quiser se inteirar daquilo que nós temos conversado durante essas semanas com o povo de Deus, no nosso canal do YouTube, ou em qualquer plataforma de áudio, de podcast, há disponível todas as 6 mensagens anteriores. E hoje nós iremos para esta que é a penúltima, se o Senhor nos permitir. Semana que vem finalizamos essa série com chave de ouro, então você não pode faltar. Se programe, venha com a tua família adorar a Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, fale com Deus, se concentre naquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça que está sobre as nossas vidas. O Senhor é bom, tem acrescentado dia a dia aqui nesta casa, nesta família, aqueles que estão sendo salvos. Como é bom te louvar, como é bom neste domingo à tarde aqui erguer louvores, erguer o teu nome em adoração e agora receber da tua boa palavra. Jesus, nós entregamos a Ti agora em forma de adoração todo o nosso foco, toda a nossa atenção, toda distração externa, tudo aquilo que atrapalha o nosso coração de receber, os nossos ouvidos de absorver bem a Tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que o nosso olhar é exclusivo para o Senhor, o nosso foco é exclusivo para o Senhor. Não nos movimentaremos aqui neste instante, estaremos concentrados, então somente ouvir a Tua voz, voz que nos transforma de dentro para fora, voz que nos abençoa e que nos faz sair transformados. Então, oramos certos em Teu nome de que viveremos uma tarde incrível aqui contigo. Essa é a nossa oração. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Celebre a Jesus mais uma vez, aplaudindo ao nome dEle. Esta nossa série de mensagens, ela carrega como título Eu Já Passei Por Isso. A premissa básica dela é que seja qual for a dor que você enfrenta, Jesus entende porque Ele já passou. Ele já esteve lá. Nos baseamos em todas estas mensagens em experiências do próprio Jesus, que se fez homem, se esvaziou dos seus atributos divinos e veio à terra andando aqui em carne, enfrentou tudo o que enfrentamos, passou por tudo que passamos, enfrentou todo tipo de provação, de tentações, contudo, como o livro de Hebreus nos diz, sem pecado, venceu tudo para que nele pudéssemos vencer. E já conversamos sobre a espera, sobre a desistência, sobre os nossos impulsos, feridas, o sentimento de desvalorização, a tentativa de controlar tudo. E nesta 7ª e penúltima mensagem, vamos conversar sobre a raiva, quebrando o ciclo de raiva. Bom, você sabendo que esta série ela está baseada na vida de Jesus, provavelmente uma indagação, uma dúvida surge na tua cabeça. Jesus, raiva? Será? Será que Jesus cirou? Será que Jesus passou por raiva também? Será que Jesus teve momentos onde o estresse dele foi a um ponto que fugiu do normal? Será? São perguntas cabíveis. E você que talvez nas últimas semanas também assistiu ao nosso alto de Páscoa, qual que é a primeira imagem que vem à tua mente? Lembra? Jesus no templo? Jesus cirando porque o povo estava com o seu coração corrompido e extorquindo outras pessoas, os líderes religiosos extorquindo o povo com preços absurdos, os animais do sacrifício, e Jesus então percebe que sua casa de oração não era mais uma casa de oração, mas um covil de salteadores, de ladrões, e então ele
se ira e ele expulsa todos de lá. Bom, esta é uma boa experiência onde vemos Jesus irado, mas não é dela que eu quero falar hoje. A nossa experiência de hoje, o nosso texto base, ele se encontra em Marcos capítulo 3. E aí você também que gosta já do estilo de pregação que usamos aqui nesta casa, que não é um estilo de pregação voltado a frases de efeito, para que você saia daqui impactado, não. Você percebe que todas as vezes que qualquer pastor sobe neste púlpito, nós queremos que você, junto conosco, monte uma linha de raciocínio na tua mente. Você já percebeu isso, não é? Porque nós queremos que você saia daqui entendendo. Não simplesmente, impactado, como que o pastor falou bonito, como aquele pastor falou uma frase de efeito que eu anotei, mas depois nunca mais fez sentido para mim. Não, nós queremos que você saia daqui entendendo o que a palavra de Deus diz. E não apenas entendendo, mas que tudo isso faça sentido para você. Porque aquilo que faz sentido para nós, nós aplicamos. Então você que está já procurando entender e já ligando os pontos, talvez algo já te chamou a atenção. Bom, a primeira coisa que veio à minha mente, Jesus no templo. O pastor acabou de falar que não é essa experiência, é outra. Então, pelo menos por 2 vezes, a Bíblia registra Jesus irado. Então, alguma coisa começa agora a ser provocada dentro de você. Espera aí, é certo ou não se irá? É certo ou não passar por raiva? Talvez alguns mais espertos poderiam até pensar, bom, se Jesus pelo menos por 2 vezes passou por isso, eu acho que eu estou no lucro, porque essa semana foi mais ou menos por aí. Talvez foi um pouquinho mais, só que eu não sou melhor que Jesus. Então, será que eu estou na média? Bom, vamos entender com Jesus como que isso funciona. Vamos aqui pensar juntos, gerar uma linha de raciocínio e chegar ao entendimento. A grande verdade para nós hoje é que você pode sentir raiva. Você não pode, na verdade, viver preso nela. Nós precisamos hoje quebrar um ciclo, um aprisionamento que muitas pessoas estão na ira, na raiva. Precisamos encontrar cura para o nosso coração nessa tarde. O texto de Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6 diz o seguinte, pode acompanhar comigo a leitura que eu farei, estarão projetados nos telões laterais. Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga, estava ali um homem com as suas mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, e por isso observaram atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e vem para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. E olha aqui o versículo 5. Irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender o contexto da história. Não podemos pegar uma experiência isolada e tentar aqui chegar a uma conclusão sem antes pensar o que estava acontecendo de fato. Onde tudo isso estava acontecendo? Qual eram todas as questões que cercavam esta experiência? Bom, o texto, ele claramente não revela um Jesus emocionalmente descontrolado, longe disso. A verdade é que este texto mostra um Jesus teologicamente posicionado diante de uma distorção grave. Que distorção é essa? Quando a religião deixa de servir a Deus e passa a proteger a si mesma. A ira de Jesus aqui ela é moral, inclusive consciente. Jesus não perdeu a consciência do que estava fazendo. Ele sabia o porquê estava irado. Ele sabia o porquê estava falando o que estava falando. Ira esta que se torna até reveladora para nós. O próprio texto explica o motivo dela.
Versículo 5 diz: irado e profundamente entristecido por causa do quê? O texto é claro. É porque ele não concordou com o posicionamento dos fariseus? É porque havia uma discordância de opiniões? Não. Profundamente entristecido por causa do coração endurecido dos fariseus. O ambiente era um ambiente de uma religião sob vigilância e não sob compaixão. A religião que vem da palavra religar e se ligar novamente a Deus, que deveria vir repleta de compaixão, de perdão, de amor ao próximo, vem em um formato de vigilância. E quando Jesus entra na sinagoga, ele vê o quê? Um homem com suas mãos atrofiadas. Mas o foco dos líderes não era ajudar o homem. O foco dos líderes não era cuidar do povo. O foco dos líderes era enxergar Jesus como um alvo jurídico. Eles estão observando para acusar, não para aprender com o mestre, não para ajudar, não para discernir. E isso já revela o primeiro problema do texto. Quando a dor de alguém vira instrumento para provar um ponto religioso, algo já está corrompido. O sábado virou ídolo. Sim, o sábado que foi instituído por Deus como descanso para o homem, se tornou um ídolo. O descanso, restauração e vida que viriam por meio do sábado, agora são transformados em sistema de controle, legalismo religioso e instrumento de acusação. Jesus então confronta aqueles fariseus com uma pergunta cirúrgica: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? E essa pergunta desmorona o sistema deles. Porque ela revela um princípio: o bem não pode ser ilegal no reino de Deus. E o silêncio deles, diante da pergunta, não é ignorância. O silêncio que os fariseus ficam depois da pergunta de Jesus é uma resistência consciente. Eles sabem por que ficaram em silêncio. Como se dissessem: olha, a gente sabe o teu ponto, o teu posicionamento, mas existe um sistema aqui que não pode cair. Existem práticas que para nós são importantes, que não podem morrer. E o motivo real da ira de Jesus? Dureza espiritual deliberada. O texto usa duas expressões fortes: irou-se ou irado, e a segunda expressão é entristecido. Isso é fundamental, porque Jesus não está irado por uma quebra de regra. Jesus não está indignado e irado por uma discordância teológica. Jesus, ele se ira por ver o coração endurecido daqueles fariseus. A calcificação moral, ou seja, os fariseus não conseguiam mais sentir. Isso é crítico. É o ponto crítico da história. O contraste que gera a ira de Jesus é ver no mesmo ambiente um homem com a mão atrofiada e fariseus com um coração atrofiado. Um homem com uma limitação física destacada, visível, e os fariseus com uma deformação espiritual enorme. Um homem que precisava de cura e fariseus que recusavam a cura. Jesus vê algo mais grave do que uma mão paralisada. Jesus vê um sistema inteiro paralisado espiritualmente. E a perversão final deste texto é os fariseus preferindo matar Jesus do que permitir que o milagre acontecesse. Olha a incoerência. O verso 6 diz que eles começam a conspirar como matá-lo. Curar no sábado é um problema. Planejar assassinato contra alguém não é um problema. E isso explica a ira de Jesus. Eles perderam completamente o senso de prioridade moral. E aqui está o ponto que precisa ser confrontado com maturidade. Quando os sistemas são mais protegidos que pessoas, a estrutura impede o cuidado com gente. Então, essa estrutura já perdeu o seu propósito. Quando regras substituem o discernimento, as coisas já perderam também o sentido. Porque enquanto o discernimento pergunta o que Deus faria aqui, a religião pergunta o que o sistema permite. E quando líderes perdem a sensibilidade, o maior risco não é errar, é não sentir mais quando algo está errado. E aí o fazer o bem começa a incomodar.
E se fazer o bem gera resistência interna a um problema espiritual instalado. A leitura mais profunda que eu e você deveremos fazer é por que Jesus irou? Por que Jesus teve raiva? Jesus ficou irado porque ele encontrou consciência cauterizada, religião sem misericórdia, teologia sem vida, gente defendendo Deus, enquanto se opõe ao que Deus está fazendo. E isso não é erro inocente, é oposição ativa ao reino de Deus. Perceba que Jesus não se irrita, Jesus não sente raiva de pecadores que necessitavam de perdão. Jesus se levanta, na verdade, contra líderes que perderam a capacidade de sentir. Líderes que perderam a capacidade de se compadecer. Tudo isso porque o que movia Jesus não eram as circunstâncias, ou a religião, ou os ritos, ou as regras. Tudo que sempre moveu o coração de Jesus foi o propósito, a sua missão. E aqui eu começo a fazer uma distinção muito clara de se irar, de ter momentos de raiva, mas também de se descontrolar diante da ira e da raiva e viver em um ciclo infinito. Quando este ciclo de raiva se instaura em nossos corações e esta ira se torna pecaminosa? Quando eu perco a direção da minha missão. Quando eu perco a direção do propósito, do que eu estou fazendo e por quem eu estou fazendo. Isso é importante de ser ressaltado, porque por mais que a motivação e o propósito de Jesus ficou escancarado, chegamos a uma conclusão aqui legal. Jesus não se irou do nada, Jesus não teve raiva do nada. Havia um motivo muito claro e muito notório, e era um motivo nobre, era um motivo certo, era um motivo que valia a pena, vamos assim dizer. Mesmo estes motivos sendo válidos, Jesus ele tinha aqui talvez todos os argumentos possíveis para permitir que o seu coração ficasse preso nessa ira. E eu não vejo isso acontecendo com Jesus. Prova disso é que logo depois de se irar e se entristecer, logo depois de fazer uma pergunta que desmorona as convicções dos fariseus, Jesus não deixa de cumprir o seu propósito. Ele chama aquele homem de mãos atrofiadas e ele fala: vem aqui, estenda as mãos, e Jesus cura aquele homem. O grande problema é que por muitas vezes em momentos de ira, em momentos de raiva, até tendo razão em se irar, perdemos tanto controle para aquela emoção que esquecemos qual que era o real objetivo de uma instrução, de uma bronca, de um aperfeiçoamento que precisamos fazer, de repente dentro de casa, de repente com um liderado, de repente em alguma situação onde há uma desavença. Jesus ele poderia ter permitido que aquela raiva ela o dominasse de uma forma tão grande, que ele até esquecesse depois de curar o camarada. Afinal, olha, já me estressaram tanto nesse lugar, já me estressaram tanto nesse templo, como dizemos por aí muitas vezes, já perdi a bênção, então agora também nem lembro mais o que eu vim fazer aqui. É assim ou não é? Às vezes começamos bem, uma instrução com um filho, uma conversa com um cônjuge, uma instrução com um liderado que precisamos ajustar, começamos tão bem, às vezes até ficamos irados porque sabemos que algo que era para ser feito não foi feito, então precisamos ajustar, precisamos corrigir, mas permitimos que esta ira, que esta raiva, esse descontrole domine tanto o nosso coração, que perdemos a mão na correção e esquecemos do real propósito da correção, que é a restauração. Em outras palavras, não é pecado sentir ira, mas a ira pode te levar ao pecado. Não é pecado sentir ira, mas é pecado deixar a ira te dominar. Eu sempre me considerei,
Até hoje me considero uma pessoa até, de certa forma, tranquila. Talvez não seja uma das áreas onde até os que me cercam, meus amigos mais próximos, não tenho tantas dificuldades em ser levado a ataques de ira e exaustão. Entretanto, recentemente agora comecei a perceber que diante dos desafios a gente vai amadurecendo, Deus vai nos colocando em novos desafios, as cargas de responsabilidades vão aumentando, e a tal da paternidade nos desafia muito, né? Alguns meses atrás estive junto com a minha esposa, chegamos ao entendimento que de alguma forma estávamos passando do ponto nas broncas descontroladas diante das crianças. O mais velho com 4, quase 5, mais novo no famoso Terrible 2, que é uma benção. E muitas vezes o motivo, a razão, o propósito pelo qual mirava, depois de um dia desgastante, com tanta coisa resolvendo, com tanto problema a ser resolvido, chegamos dentro de casa, qual que é o nosso objetivo? Criá-los bem, impulsioná-los para o destino profético deles. Não é esse que todos nós pais fazemos? O meu objetivo é que eles sejam maduros, o nosso objetivo é que eles aprendam com os seus erros, que eles tenham uma boa educação, e o objetivo é nobre. A gente se ira quando vê eles fazendo o que mandamos não fazer, não fazendo o que mandamos fazer, se colocando em um lugar de birra, se colocando num lugar de... enfim. E aí, qual que é o grande problema? De não blindarmos o nosso coração contra este ciclo de ira. De repente nos colocamos em um lugar, bom, tá bom, não é pecado sentir ira, então justo. Por mais que eu sou uma pessoa calma, por mais que talvez eu não seja, não sei, nós temos um público variado aqui, cada um tem as suas lutas. Aí a gente vai muito para o propósito, para a motivação, tá bom? Ah, então é isso, se Jesus se irou e o motivo era nobre, o meu também. É porque eu não gosto de injustiça, é porque eu não gosto de bagunça, é porque eu não gosto de coisa mal feita. Então é isso mesmo, eu me iro mesmo e está tudo certo. Não está tudo certo, porque o problema é que, estou falando de coisa recente, há 2 meses atrás nós nos pegamos em uma conversa, eu e minha esposa, percebendo que algumas destas broncas, algumas destes ajustes dentro de casa estavam passando tanto do ponto que começávamos a ver o nosso mais velho tendo estes mesmos ataques de ira com o mais novo, corrigindo ele e simplesmente replicando algumas coisas que quando olhávamos para eles, quando olhávamos para aquele mais velho, brigando com o mais novo e usando de algumas palavras de autoridade, nós nos sentimos envergonhados, porque aprendeu com quem? Aprendeu com a gente. Eu falei, eu acho que a gente está passando do ponto. O motivo é nobre, a motivação é legal, mas o problema é quando essa raiva e esta ira passa a ser descontrole constante. E aí começamos a colocar a culpa nas altas cargas de trabalho. É porque eu estou trabalhando muito, é porque eu estou muito cansado, é porque eu estou tendo muita responsabilidade. E a gente começa a gerar um ciclo que não se quebra nunca. Sabe o que eu acho engraçado? Jesus, ele se ira, Jesus, ele fica indignado, Jesus fica profundamente entristecido, e ainda assim ele não perde o senso de missão e de propósito, e ele não permite que aquela raiva fique permanecendo com ele por muitas horas, por muitos momentos. No mesmo momento que ele acabara de se irar, o próprio Jesus, ele já volta para a missão e para o propósito e fala para o menino, estende suas mãos, eu vim aqui para curar, você vai sair daqui curado. O mesmo Jesus que se ira no templo, você viu isso aqui sendo encenado no alto de Páscoa. Esse mesmo Jesus que se ira no templo quando tudo é resolvido no sentido daquelas pessoas que estavam fazendo da casa do Senhor um local totalmente corrompido. Todas aquelas pessoas saem. A primeira coisa que Jesus faz é reunir aqueles que sobraram, aqueles seus discípulos, aqueles que entenderam, para explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo e dizer, olha, não permita que o fermento dos fariseus possa penetrar no coração de vocês. Esta casa foi feita para ser casa de oração e Jesus então cumpre o seu propósito.
O que eu vejo em Jesus, na verdade, é o que o apóstolo Paulo vai dizer depois, lá em Efésios capítulo 4. E aqui para mim fica muito claro como funciona esta dinâmica de irar, mas não pecar. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo, como assim? O Paulo ele continua, versículo 26 ainda e 27. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo já dá o primeiro caminho. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando ficarem irados, não pequem. Como, Paulo? O Paulo ele fala, calma, eu vou explicar para vocês. Irou, a motivação é nobre, a motivação é boa. Se irou com motivos, com razões, ok, mas apazigue esta ira, acalma essa ira do teu coração o quanto antes. Não permita que você se torne uma pessoa amargurada, chata, uma pessoa que está com cara de poucos amigos todos os dias da semana. Não se torne uma pessoa insuportável dentro de casa, que depois de um dia exaustivo de trabalho, sim, suas crianças agitadas, querendo brincar, e às vezes até passando dos pontos na brincadeira, tudo que ouvem de você são palavras de ira, de raiva, de alguém que está exausto, tentando controlar tudo. E aqui é uma mensagem da semana passada. O problema não é a ira, o problema é se submeter a ela e ficar então em um ciclo vicioso, onde a ira te acompanha 7 dias por semana. 24 horas por dia. Você começa a se tornar uma pessoa amarga. Você começa a se tornar uma pessoa que as pessoas se afastam porque tem o pavio extremamente curto. E parece que qualquer coisa vai dar choque. Qualquer coisa a bomba vai explodir. Cuidado para não ser aquela pessoa que todo mundo que se achega até você parece que tem que pisar em ovos para conversar sobre qualquer assunto. Já viu isso? Aquela pessoa, seja o assunto mais simples possível, futebol. Se tem uma coisa que me ira é o Santos também, né, pastor Fausto? Mas eu não tenho culpa, foi meu pai que me fez santista. Aí fica com ele, depois a gente perdoa ele. Brincadeiras à parte, mas tem gente que você vai conversar sobre futebol. Vai conversar sobre, sei lá, o clima. Tá quente, tá frio. Vai falar sobre qualquer coisa, moda, roupa, não sei. Tudo que você vai conversar com a pessoa, você tem que conversar com quem está pisando em ovos. Porque se de repente você colocar uma palavra mal colocada, meu, é o fim. É o fim. Ah, ela falou isso para me atacar. Ah, ele falou, já vem. Não, porque eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Daqui a pouco já a palavra já ficou mais ríspida, ele já levantou a voz. Paulo fala, apaziguem antes que o sol se ponha. E ele ainda dá mais uma instrução para nós aqui no versículo 27. Versículo 27, olha só. E não deem lugar ao diabo. Acho que você poderia ler esse versículo comigo, você vai entender a importância dele. Vamos lá? Só o 27. 1, 2, 3 e não deem lugar ao diabo. Essa palavra lugar, no grego é topos. Da onde vem a palavra topografia, espaço físico. O que Paulo está nos ensinando é que todas as vezes que permitimos que a ira fique conosco, o que nós estamos fazendo é dando espaço físico para que o diabo, ele possa então atrapalhar os nossos relacionamentos, ele possa atrapalhar as nossas ações, e possa nos prender então em um ciclo interminável de raiva. E como que esse ciclo ele é demonstrado? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor como que esse ciclo acontece. Veja se você não se encaixa nisso. Você é desrespeitado, humilhado, ou alguém que você ama te fere. Isso aqui é pérola para nós, porque nos iramos e sentimos raiva principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Se nos vemos uma vez por semana, uma vez por mês, ocasionalmente,
muito provavelmente difícil demais você se irar comigo. Não somos próximos, não temos acesso ao coração um do outro. Talvez pode até parecer que você não gosta de uma palavra minha, ou eu não gosto de uma palavra tua, mas se não somos próximos, pouco importa. O duro é quando estas palavras de desrespeito, de humilhação, essas atitudes que ferem, vêm de um cônjuge, vêm de um filho, vêm de um pai, vêm de um companheiro do trabalho, que você está lá todos os dias, sentado naquela mesma mesa com ele. E aí de repente, essa ofensa, ela planta uma sementinha pequena no teu coração. E quando essa semente não é tratada, não é percebida, ela começa a crescer e se torna uma raiz. E a Bíblia chama ela de raiz de amargura. Ela está crescendo por dentro. Você ainda não vê ela totalmente, mas ela está lá, é a raiz. Existem pequenos sinais de que essa raiz está crescendo. É aquele revirar de olhos, é aquela virada de rosto, é aquele suspiro externo. São pequenas microagressões que revelam que dentro há uma raiz de amargura crescendo. Essa raiz eventualmente se torna uma explosão, e pessoas explosivas soltam tudo, como se vomitassem emocionalmente. A explosão ocorre e a pessoa faz perder os sentidos, a noção dos seus atos, agindo irracionalmente. É quando você descarrega, aí você se sente bem. E talvez você, identificando todo esse ciclo, você fala assim, é verdade. Eu acho que é isso que acontece mesmo. Ninguém explode de uma hora para outra. Começa com uma palavra mal colocada, começa com um desencontro, uma ação desencaixada num dia onde um não estava bem, onde o outro estava pior ainda. E aí a gente guarda, sementinha. Aquela sementinha brota a raiz, e a raiz fica lá. Aí é a cara que vira, as teorias da conspiração, eu acho que ele está falando mal de mim, eu acho que ela está inventando coisa ao meu respeito. E aí vai. Até o dia que não dá mais. E aí o dia que você descarrega. É o dia que você tem um ataque de ira. E aí fala o que não tinha que falar, palavras torpes, xingamentos, vai para cima, e a confusão está feita, é aquele almoço de família que estragou, e aí é coisa lá de trás que você pega e joga na cara, é coisa de 2 anos atrás que pensou que já estava resolvida, que agora, por que aquele dia? Aí fala, tá vendo? Agora eu estou mais leve, eu acho que era isso que eu tinha que fazer mesmo. Resolvi, não resolveu. Não resolveu, porque ciclo de raiva é o que nós estamos hoje aqui tentando quebrar das nossas vidas. Qual que é a grande questão? Quando você descarrega, quando você fala o que queria falar, você pode até se sentir bem, só que sabe o que acontece? O ciclo de raiva agora se instaura na vida da outra pessoa que foi atingida. Você pode ter segurado aquilo por tanto tempo, e agora quando falou tudo, nossa, estou até mais leve. Só que agora a outra pessoa começa a nutrir raiva, porque você magoou, porque você feriu, porque você expôs ela ao ridículo, ao arrumar aquela confusão em meio a outras pessoas, e pronto. Agora aquele ciclo vicioso passa de um para o outro, e é dentro de casa da mesma forma. É o marido que segurou algo por tanto tempo, de repente ele descarrega. Só que nesse descarregar agora, ele fere o coração da esposa. E às vezes aquilo que ele estava carregando por semanas agora foi liberado, mas agora é ela que passa a carregar aquela ferida. Porque até ele falou o que era certo a se falar, mas do jeito errado. E agora é ela que começa a ficar amargurada e carregando aquela ira. Aí daqui a pouco é ela que estoura e vai para o marido, daqui a pouco os dois estouram e vai para os filhos. E pronto, é um ciclo infinito. E a casa parece um caos. Como quebrar esse ciclo? Eu tenho 4 direções bíblicas para você, bem rápido. Vai ser bem rápido, anote aí. Quer quebrar este ciclo na tua vida? Primeiro, descubra e encare a sua dor. Descubra e encare a sua dor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago capítulo 4.
não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Perceba que Tiago ele faz duas perguntas. A primeira, para nos fazer pensar. Da onde tem tanta guerra? Da onde vem tanto ódio? Da onde vem tanta raiva? Por que tanta briga entre vocês? Então, você começa a pensar, é verdade, eu não sei. O próprio Tiago ele responde, será que não vem das paixões internas que guerreiam dentro de vocês? Por que eu estou com raiva? Você precisa descobrir. O que está me deixando com raiva? Qual que é a raiz? O que aconteceu? Será que você foi ferido, desrespeitado, ofendido? Você precisa fazer esta pergunta a si mesmo hoje. O que está te irritando? Existe uma raiz. Sempre existe algo por trás. Talvez você que se considerava uma pessoa calma, não está sabendo lidar ainda com as altas cargas de responsabilidade que a vida tem te dado. Talvez você não está se abrindo suficientemente, você não está descansando suficientemente. Você que talvez sempre foi uma pessoa um pouco mais estressada, o famoso pavio curto. Onde que isso começa? Tudo bem, existem personalidades distintas. Eu não estou aqui dizendo que não se deva ser levado em conta as personalidades de cada um. Entretanto, a sua personalidade não pode ser um escudo e um esconderijo para que você não melhore e não cresça naquilo que a palavra de Deus te orienta a crescer. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura. Olha a raiz de amargura aparecendo de novo aqui na Bíblia. Não deixe que nenhuma raiz brote, cause perturbação, contaminando muitos, porque é assim. A raiz de amargura não te ofende apenas, ela contamina todo mundo que está à tua volta. Você não explode por conta do hoje, mas por conta daquilo que nunca tratou na vida. E é por isso que você vive gritando com os teus filhos o tempo todo. É por isso que você vive irritado, com cara de maus amigos. E é por isso que a todo momento você tenta provar algo para alguém. Porque alguém alguma vez te disse algo que te marcou e você passa a vida toda tentando provar o contrário. Talvez o seu problema não seja a raiva, talvez seja a ferida que não cicatrizou. E hoje então você reage a estas coisas em forma de ira. Como descobrir? Ore. Peça ao Espírito Santo que te ajude, para que ele se revele ao teu coração. Existe um salmo, o Salmo 139, 23, 24. Acompanhe a leitura aí que eu farei. Este salmo tem que ser o nosso maior companheiro todos os dias. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Hoje é um bom dia para você orar. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Às vezes eu estou tão perdido diante das circunstâncias que eu não estou conseguindo nem raciocinar direito. Será que o Senhor pode provar o meu interior e me mostrar da onde que está a origem, aonde que está a origem destas iras, destes ressentimentos, destas explosões? E assim que você identificar, vá para o próximo passo. Qual que é o segundo passo? Olha aí, confesse e traga luz. Confesse e traga luz. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Você precisa falar sobre isso, porque o que fica escondido cresce. O pecado ele cresce melhor no escuro, então acenda a luz. O que vem à luz é curado. Todo mundo sabe que você está com raiva. Só tem uma questão, ninguém sabe o porquê. Ver que você está com esta cara, né, do maracujá enrugado, azedo, como se tivesse acabado de pôr um limão, todo mundo está vendo. Mas o porquê? Abra o teu coração para alguém. Diga, eu estou com raiva porque fui ferido. Eu estou com raiva porque me senti assim, porque me senti ofendido. Ou, pelo menos, eu estou com raiva e nem sei o porquê, mas eu preciso conversar. Você precisa falar. Marque um atendimento. Só aqui, em Araçatuba, nós somos mais de 30 pastores. Você tem amigos também dentro desta casa, que a Bíblia os chama de amigos mais chegados que irmãos. Somos uma família enorme aqui aos domingos.
milhares de pessoas que passam aqui, mas se você está engajado com a causa de Cristo, nós temos também as células, os nossos pequenos grupos, que se reúnem de segunda a quinta, uma vez por semana. Temos células em todas as regiões de Araçatuba, em todos os bairros. Pequenos grupos de 7 a 12 pessoas que podem ser uma família contigo. Nós temos o Método Soul, que inclusive iniciou o seu ciclo nesta última quinta-feira. E se você não esteve, eu quero te encorajar a de repente já estar nesta próxima quinta-feira aqui. Ministério incrível, onde você vai encontrar pessoas que estão na mesma jornada que você, batalhando e lutando para se tornarem melhores em Deus e verem o seu coração e o seu interior sendo curado por aquele que pode curar. Para de tentar lutar sozinho. Para de tentar lutar sozinho. Traga isso para a luz. Quem não trata a raiz repete o ciclo de derrota. E trazendo luz, então, agora você vai ter forças para conseguir negar a sua carne e se submeter a Deus. Este é o terceiro princípio para você. Quer quebrar o ciclo? Negue sua carne. Submeta-se a Deus. Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eclesiastes 7:9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Negue a sua carne e se submeta a Deus. Fale quando estiver com raiva, e você fará o melhor discurso do qual você vai se arrepender. Experimente tomar decisões importantes em meio à raiva, e você vai tomar as decisões que também vai mais se arrepender pelo resto da tua vida. Por isso que devemos negar a nossa carne e nos submetermos a Deus. Você pode ter até um motivo para ficar com raiva. Mesmo assim, biblicamente, você não tem o direito de pecar. Porque Gálatas 2:20 diz que crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, este corpo mortal que tem tentações, vontades, nós não vivemos de qualquer forma, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. É por isso que nesta tarde, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o primeiro passo para você controlar a tua raiva. E eu ainda quero, ao final dessa celebração, te dar a oportunidade de se entregar a Jesus, de se reconciliar com Ele. O problema não é a sua raiva, mas é porque você ainda acha que tem o direito de agir de qualquer forma. Você pode até sentir ira, mas pare de agir e reagir no impulso. Como seguidor de Jesus, não somos chamados a explodir, descontar ou dar o troco. E posso dizer algo ainda mais importante: nem toda ira e continuidade de ira é explosiva. Tem muitas iras que são sutis, como o silêncio do gelo. Não, eu sou calmo, eu não me estresso fácil. Ok, você pode até não explodir. Mas Paulo fala, ire e não peque. Não permitam que a ira perdure até que o sol se ponha. E aqui o que está acontecendo dentro de casa, em muitos relacionamentos? Treta, confusão, briga, chega à noite, um vira para um lado da cama, outro vira para o outro lado. Um vai para um quarto, outro vai para o outro. Um vai para o quarto, outro vai para a sala. E é 1, 2, 3, 4 dias se evitando. 4 dias, 5 dias, tratando de forma ríspida, seca, colocando o outro na geladeira. Você pode não ter explodido, mas você já permitiu que a raiva e a ira dominasse o teu coração. E você está vivendo esse ciclo de derrotas dentro de casa. Quantas vezes isso tem acontecido de forma repetida na tua casa, na tua família? Seja cônjuges, sejam com os filhos, com os pais. Coisas pequenas, mas que são externalização de uma raiz de amargura que está no seu coração. É tempo de negar a carne. Porque negar a carne não é opcional nem ocasional, é diário. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E siga-me. E a última direção que eu tenho para você nesta tarde é: permita ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
Jesus, enquanto ele subia aos céus, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar o Consolador. O Consolador que vai instruir vocês em toda a verdade. Se você quer se submeter a Cristo, negar-se a si mesmo e viver longe deste ciclo de raiva e ira, não há outro caminho senão sendo cheio do Espírito Santo e permitindo que o Espírito Santo guie as tuas ações. Por isso digo, vivam pelo Espírito, Gálatas 5,16. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ser cheio do Espírito Santo é essencial para quebrar o ciclo da raiva. É Ele quem te ajuda a vencer os desejos da carne, a transformar a ira e raiva em mansidão, amabilidade e domínio próprio. Afinal, são características do fruto do Espírito. Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Ande no Espírito. Precisamos pedir diariamente para que o Espírito Santo realize em nossos corações a vontade dEle, não os nossos desejos. Efésios 5, 18-20, deixem-se encher pelo Espírito Santo. A expressão utilizada aqui é uma expressão de continuidade. Não é só no momento da tua conversão, não é só no momento que você vem para frente no apelo, é todos os dias permitir ser cheio do Espírito Santo. Como, pastor, eu faço isso? O próprio texto nos diz. Não é gritando uns com os outros, não é usando palavras tolas uns com os outros, não é explodindo uns com os outros, é falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 orações simples que eu e você devemos fazer todos os dias para quebrar o ciclo de raiva. Espírito Santo, me ajude a descobrir. Espírito Santo, me cura. Espírito Santo, faz tua vontade em mim. Coloca sua mão no teu coração. Repita comigo, fala: Espírito Santo, me ajuda a descobrir. Diga: Espírito Santo, me cura. E diga: Espírito Santo, faz tua vontade em mim. Jesus olha com ira, mas Ele não atacou ninguém. Jesus olha com ira, mas não perdeu o controle. Jesus olha com ira, mas Ele não destruiu pessoas. Eu te provo isso porque até quando um dos fariseus, e você vai ver isso em passagens complementares, posteriormente em outras histórias, como o mestre da lei, Nicodemos, o procura. Jesus não pegou ranço de ninguém. Jesus estava pronto a curar até a religiosidade daqueles que não entendiam e por um momento iraram o Senhor. Jesus podia ter feito algo contra aqueles homens, mas Ele não fez. Jesus não pecou, Jesus curou. Jesus fez a vontade do Pai, a raiva não impediu Ele de amar. A dor não impediu Ele de restaurar. Jesus disse àquele homem: estenda as mãos. E Ele cumpriu o seu propósito. Vamos ser todos honestos aqui hoje? Todos nós já lutamos com a raiva em algum momento. Alguns mais, outros menos. Todos nós já lutamos e continuaremos a lutar. Todos nós precisamos olhar para dentro e de repente encontrar feridas passadas, ofensas e raízes de amargura. A boa notícia? Jesus está pronto para nos curar. Tudo que a gente precisa fazer é como aquele homem, estender as mãos e deixar que Ele faça parte dele. Eu quero orar por você, fique em pé no seu lugar. Nós temos um pouquinho de tempo. Eu quero orar por você que precisa de um renovo. Você que precisa de uma oração. Você que precisa ser cheio do Espírito Santo. Você que precisa submeter tua carne, os teus impulsos à cruz de Cristo. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. A gente tem tempo para isso. Vamos ser um pouco vulneráveis hoje. Vamos
deixar o julgamento de lado. Estamos em família, estamos em casa. Sai do teu lugar, vem para cá. Fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho mirado mais do que eu deveria. Eu tenho permitido que esta ira me domine mais do que deveria. Venha enquanto cantamos. Isso. Sai do seu lugar, vem pra cá. Existe cura pra você. Existe cura pra tua família. Jesus, eu oro agora por famílias que estavam vivendo este ciclo de derrota e de raiva e ira. Eu oro por casais que não estavam conseguindo se ajustar. Senhor, quando é trazido aqui nesta mensagem a ilustração e a questão do gelo, a questão de ignorarem um ao outro e ficarem em silêncio, desviarem o olhar, negarem o afeto, negarem o carinho. O Senhor sabe, os teus filhos também estão recebendo que não foi só uma ilustração de mensagem, mas um apontamento direto. Porque de alguma forma não estão vivendo na totalidade o casamento que o Senhor projetou para que vivessem. Senhor, quem sabe existem casais que entraram aqui nesta tarde desta forma, já há 2, 3 dias sem conversar, de repente até para manter as aparências diante das pessoas, entraram até aqui dentro de mãos dadas, mas já há alguns dias não conversam, não olham nos olhos uns dos outros. Hoje não há acusação, hoje há cura sobre o relacionamento de vocês. Hoje eu quero declarar no poder daquele que venceu tudo por nós. Estenda as mãos para Ele. Estenda as mãos para Ele, assim como aquele homem estendeu as mãos e foi curado. Que Jesus cure o teu relacionamento. Que a paz do Senhor invada o teu lar. Vem Jesus, invada cada casa, cada lar. Que haja paciência, que haja paz, que haja domínio próprio. Senhor, eu oro por relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Que haja conversão do coração dos pais para com os filhos e conversão do coração dos filhos para com os pais. Jesus, eu oro para que nenhuma raiz de amargura permaneça brotando no coração dos teus filhos. Que eles se levantem hoje prontos a avaliarem o seu interior, a trazerem luz a questões que estavam escondidas, a buscar auxílio. Senhor, muitos desses entrarão em uma jornada de acompanhamento com um amigo, com alguém de confiança, no nosso método Soul. Senhor, irão mergulhar mais no Senhor, porque cansaram de viver desta forma, cansaram de se indispor com tudo e todos. E eu oro para que o Senhor dê forças, eu oro para que o Senhor os renove, eu oro para que o Senhor seja o centro
das suas vidas e Espírito Santo, encha-os. Eles estão aqui te adorando, te louvando, eles estão aqui buscando do teu enchimento, do teu poder. Enche-os, Pai, enche, Espírito Santo, para que possam diariamente vencer estas lutas, vencer estas batalhas e viver o extraordinário do Senhor. O extraordinário do Senhor, Jesus, faz. Vem, Jesus. Pode ficar da forma que você está aqui, recebendo a oração. Os intercessores ainda estão orando. É tempo de você se derramar. Mas eu não posso terminar esta celebração sem dar a você também a oportunidade de se entregar a Jesus e se reconciliar com Ele. Não há como ser cheio do Espírito Santo, consequentemente não tem como viver em vitória quanto ao ciclo da raiva, se você não andar com Deus, se você não estiver cheio, tomado pelo Espírito, se você não entregar a sua vida a Ele. E de repente existem pessoas aqui que já se entregaram a Ele em algum momento da sua jornada, mas se encontram distantes, se encontram como filhos pródigos, como uma ovelha perdida, longe do aprisco. Você tem a oportunidade agora de voltar para Ele. Você tem a oportunidade também de entregar a sua vida para Ele pela primeira vez. Sim, hoje ficou muito claro que existe algo dentro de nós que nos chama para o erro, que nos chama para este lugar chamado pecado, que é errar o alvo e nos distancia do Criador. Mas o Criador enviou o seu Filho Jesus na plenitude dos tempos, para que Ele se fizesse pecado em nosso lugar. E a Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que este Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida, nós seremos salvos, nós teremos paz com Deus, seremos cheios do Espírito Santo e poderemos andar em vitória. Você não precisa nem fazer esta confissão sozinho, porque uma das belezas de andar com Jesus é que você ganha também uma família. E há aqui uma família para fazer uma oração neste momento, juntamente contigo. Igreja, repita essas palavras comigo, por favor, para abençoar os nossos irmãos. E se você, ouvindo as minhas palavras, se elas fizerem sentido para você e forem sinceridade de coração, repita elas em voz alta também, por favor. Diga assim, igreja: Senhor Jesus, nesta tarde eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu andava distante nas minhas falhas, nos meus pecados, mas eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Muda a minha história, eu não quero ser o mesmo, eu me entrego. Diga assim também: Senhor Jesus, e eu que andava distante, longe dos Teus caminhos, eu volto para casa, eu não saio mais daqui. O lugar de consolo, o lugar de conforto, o lugar de refrigério, o lugar de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe alguém que fez uma destas duas orações pela primeira vez hoje? Eu não vou te chamar aqui em cima no microfone, fica tranquilo. Mas existe alguém que fez uma dessas duas orações pela primeira vez hoje? Faz um sinalzinho com a sua mão, só queria te conhecer. Lá no fundo, glória a Jesus pela tua vida, meu querido, Deus te abençoe. Ali também, Deus abençoe você. Ali, glória a Jesus, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, glória a Deus. Vocês que ergueram as mãos, e você que de repente está aqui nesta igreja pela primeira vez, os nossos pastores estão aqui à minha direita, sua esquerda, embaixo do telão. Nós queremos te dar um presente, um devocional. Nós queremos orar por você e dizer que você é bem-vindo à família. 2 minutos, não vai te atrapalhar em nada. Nós queremos te convidar. Se fizer sentido para você, você que entregou a sua vida a Jesus, você que se reconciliou com Ele, ou você que está aqui hoje pela primeira vez nesta casa, nossos pastores estão te esperando. Vamos te dar um abraço,
nós vamos te dar um devocional, um presente da nossa casa e dizer que você é muito bem-vindo à família. Receba a bênção apostólica, igreja. Deus, que o teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.